Dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui entrando ao vivo, conforme eu tinha prometido, né? Já é a terceira segunda-feira que tá batendo esse papo. A gente falou primeiro a segunda-feira sobre medo, a segunda-feira sobre solidão. E agora eu quero falar com vocês sobre a questão de uma guerra, que é a guerra da alma. Né? Bom dia, Malu. Né? Eu quero falar com vocês sobre... Ô, Leia, já vou botar você aqui dentro. Sobre essa guerra da alma, né? Eu vou bater um papo, nós vamos bater um papo sobre isso, e essa conversa, ela surgiu exatamente de entender que nós estamos vivendo um tempo onde existe sim uma guerra por essa alma. Deixa a Leia entrar agora. Né? Existe uma guerra por uma sanidade, né? Deixa a Leia. Oi, Leia, tudo bem? Oi, tudo. E você? Tu, Deixa eu achar tudo o filtro ótimo. aqui, né? Porque, sabe, mulher sem filtro, depois que inventaram. Nossa, e quando eu sou convidada, parece, gente. Calma aí, pessoal, que eu vou achar o meu Calma aqui. aí, eu vou aproveitar, pessoal, rapidinho, eu vou mandar um aviãozinho pra galera, né? Que eu acho que é importante a galera saber que a gente tá online, né? Vou Ô, mandar. pessoal, vem aqui, pessoal. Deixa eu mandar aqui pro povo também. Vou mandar um aviãozinho pra galera, estamos online. Mas enquanto a gente vai mandando um aviãozinho, eu tava dando uma introdução aqui, falando que a gente tá vivendo um momento muito sério, que é o momento de uma guerra pela alma, né, Leia? Porque é o seguinte, eu acordei bem cedinho hoje e eu comecei a fazer alguns escritos, né, de algumas coisas que estavam no meu coração, que eu achava importantíssimo. Bom dia, Sheila, bom dia, Eric. Porque é o seguinte, eu já estou na terceira live semanal, já falei sobre medo, já falei sobre solidão, mas o que eu consegui identificar conversando com muitas pessoas? A questão da saúde da alma, a questão da saúde dos sentimentos, a questão de você... Pô, a gente já está no segundo ano de pandemia, né? É interessante, né? Porque a gente muitas vezes se esquece que, de fato, já se passou um ano. Já estamos entrando no segundo ano, tudo bem que o segundo ano com uma vacina aí, algumas vacinas sendo aplicadas, mas e os reflexos do que esse ano trouxe? E os reflexos daquilo que continuam sendo... Então, nessa breve introdução, Leia, que eu queria trazer, eu queria colocar dois fatos assim muito sérios, que o primeiro deles é o seguinte, que eu separei dois tipos de morte que nós estamos tendo, né? Ó, Luiz, que pesado, mas eu preciso falar. A primeira morte que nós estamos tendo é aquela morte que é visível, aquela morte que nos toca, que nós vemos ali listas, nós vemos ali nomes, pessoas, né? Sejam pais, mães. Eu tive semana passada meu primeiro familiar que faleceu de Covid. Tenho amigos meus que ficaram internados, quase faleceram, ficaram muito mal mesmo, inclusive uma amiga minha que estava muito, muito mal, graças a Deus vai ter alta hoje ou amanhã, né? Quase faleceu também, chegou a ponto de ficar desacreditada. Essa morte, ela é visível, essa morte é contabilizada nos números. Para quem não sabe, ela é que está batendo um papo comigo hoje aqui, ela está em Portugal, e vai ser muito interessante porque eu gostaria que depois a Leia até trouxesse algumas coisas, porque a gente está no Brasil, muita gente acha que a gente só está passando isso aqui no Brasil. Só o Brasil está assim, que o Brasil nós estamos numa situação seríssima, nós estamos. Mas quando eu falo dessa primeira que é visível, hoje nós vamos conversar sobre a segunda, que ela não é tão visível, porque ela fica dentro de nós, né? E para você que está assistindo agora, para você que vai entrar depois, vai assistir depois, essa guerra da alma, Leia, eu estava dando aliás, eu estava escrevendo aqui no meu papel, ela traz algumas coisas muito sérias, né? Porque a guerra da alma é algo que a gente vai se alimentando de situações, vai se alimentando de informações que são verdadeiras. Porém, aquilo vai deixando a nossa alma doente de uma forma que, quando a gente percebe, nós estamos doentes não fisicamente, que essa guerra física a gente vai ter mesmo, não tem como. Seja isolamento, seja máscara, seja o álcool gel, isso aí é para cuidar do nosso físico. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo está se cuidando, né? A questão que eu vejo é a questão, o que está entrando na minha alma? O que eu estou comendo? O que eu estou me alimentando? E hoje nosso papo vai justamente para trazer para você essa consciência e trazer uma forma de você não ficar doente na sua alma. Essa doença a gente não precisa ter.
essa enfermidade a gente sim pode enfrentar. Em primeiro lugar, Leia, obrigado por você estar aqui hoje de manhã, cedinho. Que horas que é aí agora? Aqui já são 12h34. 4 horinhas na frente, né? 4 horas de diferença. Então, Leia, deixa eu te perguntar, primeira coisa, bom dia. E eu queria que você me falasse um pouquinho, como é que está essa questão aí em Portugal? Fala pra gente que está assistindo. Então, bom dia, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar novamente aqui com você, Luiz. E agradeço o convite. Né? Eu geralmente não faço live pela manhã, mas um convite seu, eu sempre obedeço. Imagina. Mas vamos lá, olha só, essa questão, aqui em Portugal agora, aparentemente, né, segundo os dados, está mais tranquilo. Hoje, inclusive, voltou já o segundo ciclo que falam, que é o pessoal que está, eu sempre me confundo aqui, mas a minha está na 8ª série como se fosse no Brasil, e voltou hoje as aulas presenciais, as esplanadas, que é a questão dos restaurantes que ficam aquelas mesas fora, já estão abertos também, algumas coisas estão abrindo. Mas a gente está desde janeiro, né? Que a gente ficou totalmente em lockdown, sem poder sair para nada. Exatamente nada. Restaurantes, todos os comércios, tudo fechado, somente os comércios de bens essenciais, que são considerados essenciais, que estavam abertos, como supermercados, farmácia, posto de combustível, por aí vai. E assim, mesmo eu estando em casa o tempo todo, mesmo eu não saindo, até porque sempre, né, desde que vim para Portugal, trabalho home office, acabei também, né, pegando o Covid em janeiro. E assim, quando você me chamou para falar sobre essa questão né, dessa doença, na verdade, né, que a gente pode chamar assim, da alma, eu percebi que, logicamente, que o vírus existe, ele é real, mas o que me abalou mais não foi a questão em si do físico. Foi justamente aquela geração tão grande do medo de estar longe de todos, porque aqui em Portugal está eu e minha filha, de parentes, né, próximos. Então, assim, a questão do medo, a questão de você estar vulnerável. E aí vem até a questão da vulnerabilidade, da gente aceitar também as nossas vulnerabilidades. Quando a gente compreende isso e perceber que o medo ele existe, sim, mas a gente acolher também esse medo. Porque aquilo que eu sempre falo, tudo aquilo que a gente não quer aceitar, que a gente quer se distanciar, não, eu não vou sentir, quando você não se permite sentir, ele se torna mais latente, ele se torna mais forte. E nesse processo que eu passei, eu falei, teve um dia que eu estava muito mal, fiquei muito mal, e eu conversei comigo mesmo, porque eu tenho essas... Eu aparento normal, mas não sou normal, tá? E aí eu falei assim, ok, o que está acontecendo? Deixa eu perceber como está meu corpo, né? Deixa eu perceber o que eu estou sentindo de fato. E eu percebi que o que eu estava sentindo em termos do físico, eu estava primeiro criando na minha mente. Então o medo, eu deixei ele me penetrar tão grande que eu pensava e começava a sentir as coisas e comecei a um dia ficar muito mal mesmo, tanto que fui para o hospital para essa questão de respiração e tudo. E eu pensei assim, tá, mas calma aí, o que eu posso fazer hoje? O que eu tenho hoje que eu tenho condições de ter controle? E a única coisa naquele momento que eu podia ter controle era justamente do que eu estava pensando e sentindo. Eu não tinha controle sobre os fatores externos, eu não tinha controle se eu iria sair daquela situação ou não. Mas eu poderia passar por aquela situação mais tranquila. E aí foi quando eu justamente acolhi esse medo, entende? Então eu acredito que, por mais que o caos esteja instalado, por mais que a gente saiba que tem pessoas realmente que estão passando por isso, eu perdi agora, esse final de semana, uma pessoa que eu gostava muito também, uma senhora que me ajudou muito nessa transição que é uma amiga minha, de transição de mudança do Brasil para Portugal. Então, assim, a gente vê que é algo que está ocorrendo, sim, mas até que ponto eu vou deixar esses fatores externos? Não é que a gente não vai ser humano, não é que a gente não vai ter compaixão do que está ocorrendo, mas até que ponto eu vou ver o que está ocorrendo e não vou deixar totalmente me atingir. Porque a gente sente, claro, a gente fica triste, Claro. né? Existe a consciência coletiva, tudo isso, mas a gente precisa cuidar justamente de nós. E aí que tá, né, Leia? Você tá falando, eu tô pensando aqui, né?
quem está nos assistindo sabe que no Brasil nós estamos sendo absolutamente bombardeados. Volto a afirmar, eu não estou pregando alienação, nós não estamos pregando alienação, nós não estamos pregando para que você esqueça o que está acontecendo, nem você deixe ter o sentimento conectado com aqueles que estão sofrendo. Não é isso, né? Mas eu vejo aqui no Brasil, e aí nessa guerra da alma entra muito culpa desse bombardeio. Opa, tô quase quebrando, derrubando tudo aqui, mas que nós temos diário, você que está assistindo sabe disso, de informações a cada 2 minutos. E isso, eu vou falar agora um ponto que para mim foi um divisor de águas. Eu tinha cortado, não que eu não assistisse jornal, mas eu tinha segurado um pouquinho a mão de assistir jornal. Justamente porque a gente sabe que os números são seríssimos, a gente sabe que tudo que está acontecendo é seríssimo. E eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar de assistir por um período para fazer um teste com o meu coração, porque eu estava ficando muito ansioso. Aí que tá. Nas últimas lives eu falei sobre ansiedade e solidão, totalmente conectados com o momento que a gente está vivendo. A gente está sozinho e a gente está ansioso. E ali eu percebi que eu comecei a ter um pouco mais de esperança. Eu comecei a olhar diferente para as coisas, né? Eu não descuidei de absolutamente nada, né? Obviamente que eu não vou para festas, aglomerações e tal. Até a questão de aglomeração, até eu quero dar um toque para você que critica quem está no ônibus, pegando um ônibus para ir trabalhar. Ela não está no ônibus porque ela quer. Ela não está aglomerada porque ela quer, ela está porque ela precisa trabalhar. Né? Então a pessoa aglomerada, para mim, que eu acho que o problema é quem vai para uma festa. Aí eu acho que a gente pode conversar um pouquinho mais sério. Mas, enfim, e aí eu desconectei minha mente e fiquei legal. E aí eu peguei um dia, minha esposa foi acompanhar minha mãe ao mercado, né? E até porque minha mãe precisava respirar, porque ela não aguentava mais ficar presa dentro de casa. E eu fiquei na casa da minha mãe. Era noite. Aliás, é uma outra dica, eu fui à noite porque eu sabia que o mercado estava mais vazio, né? E a minha esposa foi. E aí eu assisti 10 minutos de um jornal, Jornal Nacional, vai da Globo. Cara, em 10 minutos eu parecia, tipo assim, que tudo aquilo que eu havia plantado no meu coração de ficar bem, morreu, cara. Assim, eu fiquei absolutamente preocupado, desesperado. Volto a falar, quando eu falo isso para quem está assistindo, eu não estou dizendo para você absolutamente ser uma pessoa alienada, mas cuidar do teu coração, porque olha que coisa, né? Olha o que eu escrevi aqui. Quem é nutricionista sabe do que eu vou falar. Aquilo que você se alimenta é aquilo que o teu corpo vai reagir. Se você comer porcaria, teu corpo vai dar problema, vai dar porcaria. Se você comer uma alimentação bacana, o teu corpo vai ter uma reação bacana. Aliás, uma outra dica, eu tenho feito isso, eu mudei radicalmente a minha alimentação. Eu estou muito feliz porque eu estou no meu menor peso nos últimos 6 anos, né? Então, assim, eu percebi que mudando minha alimentação eu fico mais leve, e mais leve minha cabeça fica mais leve também, né? Então, assim, o que eu alimento a minha alma, aquilo que eu como de informações, é aquilo que minha alma vai fazer. Se eu me relaciono muitas vezes com pessoas que são absolutamente negativas, é claro que cada uma tem o seu motivo, a sua história, o porquê, mas eu acabo ficando negativo. Existe você como uma pessoa que trabalha com gestão, você sabe que a gente tem aquele número, né? Eu sou a média das 5 pessoas com quem eu ando, né? Então, assim, se eu ando com pessoas assim absolutamente negativas, eu naturalmente vou trazer isso para mim. Ah, Luiz, está falando para você se afastar? Não, estou falando para você analisar isso. Porque muitas vezes o sentimento nem é nosso e nós estamos comprando como nosso. Então, quando eu comecei a perceber que isso, eu começo a trazer para minha alma, e eu falei, Léo, isso aqui é Pocket Live, né? Live gigante, é Pocket Live, live rápida. Olha que coisa. Escrevi algumas coisas que aconteceram comigo. Eu comecei a trazer isso para minha alma e eu comecei, em primeiro lugar, a trazer isso para minha vida pessoal, ou seja, para minha família, para os meus amigos, porque essa amargura começou a tomar conta no meu coração. E eu comecei a ser esse fator de sentimento não bacana para todo mundo, né? Eu não sei. Aí também, as notícias também estavam muito pesadas, o noticiário estava duro pra caramba. Eu sei, tem que ter consciência, mas de uma forma que te deixava mal se você assistisse. Bom, eu sou assim, não que eu seja alienada. Eu olho os dados uma vez por mês, vejo como é que está a situação, até porque, né? Eu, como gestora de negócio, tenho que saber o que está acontecendo, mas eu não assisto TV há muito tempo. Então, assim, noticiário, essas coisas, já tem mais de ano. Aliás, já não assisti e depois da pandemia foi uma coisa que eu realmente coloquei mais em prática. Eu não assisto noticiário.
Porque eu também parto do pressuposto seguinte, se a gente não alimentar a nossa mente de conteúdo saudável, a gente está propenso muito mais rápido a ter a doença, né, em si e até mesmo a gente se sentir mal, ansioso, frustrado, com medo e realmente até acontecer. Então, assim, o que eu percebo e o que eu faço? Eu faço estudos paralelos da filosofia, faço as meditações, busco sempre estar em contato com outras, né, outros conhecimentos, outras falas e sair um pouco disso que está acontecendo. Veja, não é que eu estou alheia à dor das pessoas, não é que eu estou colocando uma parede falando assim, não quero saber do que está ocorrendo, mas é uma maneira que eu encontrei de eu me fortalecer até para eu, primeiramente, me proteger em termos mental e também proteger a minha família, porque, digamos, como eu já disse aqui, sou eu e Maria Luísa. Então, se eu surtar, o negócio fica complicado. Deixa eu falar um negócio. Rapidinho, Leia. Uma época aí, minha esposa, temos um filho, nós queríamos ter mais um. Você falou Maria Luísa e nós tínhamos combinado. Se fosse menina, ia chamar Maria Luísa. Tão bonito nome. Então... E assim, eu procuro sempre, é aquilo, né? Eu sempre falo isso também no Instagram, eu digo assim, um dos caras que eu gosto mais, que chamo o cara que eu gosto mais de estudar é Marco Aurélio. Então, Marco Aurélio foi um imperador que mesmo na guerra, mesmo ele estando lá, né, no campo de batalha, ele escreveu um livro, que é o nome Meditações, que não era para ser publicado, era uma coisa dele mesmo. Então, ele tirava um momento para ele pensar justamente na vida. Por que estava passando por aquilo? E uma das coisas que ele fala é justamente isso, que a gente tem controle dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. A gente não tem controle dos fatores externos. E aquela coisa, mesmo estando tudo isso ocorrendo, o que eu posso fazer hoje para que eu possa manter a minha sanidade mental? Para que eu possa ter os meus pensamentos e minha alma leve? Porque, se a gente for olhar, o caos sempre existiu. Mas antes... ele não era tão propagado assim. Porque a gente tem vários meios de comunicação agora. Então, todo momento você entra na TV, você entra na internet, você não vê notícias que vai alimentar a sua alma. E sim, notícias sempre de coisas ruins. E o que vende são coisas ruins. Você quer ver uma coisa? Sim. Se você liga para alguém e alguém fala assim... Ô Luiz, como você tá? Você fala, eu tô muito bem, cara, tô bem de saúde, minha família tá ótima, tô ganhando muito dinheiro, as coisas estão prosperando, tô na abundância. A outra pessoa vai ficar em silêncio. Agora você fala, olha, tá feio, tô na M aqui, não sei o que, não sei o que. Nossa, mas é assim mesmo, olha só, o mundo tá passando por dificuldade. Porque nós, né, temos uma certa programação, uma informação que a gente fomenta inconscientemente, que eu falo, que é inconsciente, justamente o que é ruim, o que está acontecendo de pior. Mas, eu vou falar uma coisa aqui, que mesmo tudo isso estando ocorrendo e acontecendo, a gente tem que ver o que de bom isso está trazendo pra gente. E muitas pessoas vão falar assim, Leia, não está trazendo nada de bom, as pessoas estão partindo, sei. Mas se a gente for olhar desde os primórdios, desde quando teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a gente vai ver que as coisas já aconteciam. A dor, ela é inerente à nossa condição humana. Mas o que eu faço com essa dor? Como é que eu vou passar por isso e me fortalecer com esse caos que está instalado? E aí aquilo que é o tema da live, é justamente a gente cuidando da alma, a gente cuidando dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, porque isso a gente tem controle. E é tão legal isso que você está falando, e é de fato, assim, a nossa história mostra, é claro que a gente está vendo, como você falou, um momento ímpar, e assim, eu acredito que todos que estão assistindo nunca passaram, e, aliás, na história acho que só foi lá atrás que você teve algo semelhante, né, mas assim, e é tão legal isso que você está falando, porque assim, cuidar da alma significa cuidar da cabeça. Cuidar da cabeça significa você buscar ter o controle de algo que a gente tem que ter o controle, que é a nossa mente, né? A nossa mente, bom dia, Rodolfão, tudo bem? Cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente, ter saúde mental significa você ter uma vida melhor, tá? E assim, quando a gente fala disso, a gente está falando de ter controle, de pegar a rédea da nossa vida nas nossas mãos.
Isso significa de você não... Quando eu estava falando sobre ansiedade, eu falei que a ansiedade é você projetar o mal, né? Você projetar o mal e acreditar tanto que ele vai acontecer, que ali você acaba sofrendo por uma antecipação monstruosa, e ali você vai... Eu já tive muito... Eu sou uma pessoa... Eu tive muita ansiedade, já tratei isso. Se alguém quiser saber mais, assista a live que eu falei sobre isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu não preciso trazer problemas para uma vida que já está cheia de problemas. Outra coisa que você falou que é sensacional. Se você falar com alguém, estou com problema. Meu, aquela conversa vai ser 3 horas de conversa. Se você falar, pô, eu tô super bem, é verdade. A conversa não tem muita, tipo assim, legal que você tá bem. Que bacana que você tá bem. Beleza, obrigado. Só liguei pra saber como você tá, desliga o telefone. E assim, a gente vive num mundo que o mal, ele arrasta, mesmo que a gente não esteja nele, né? Ele arrasta as nossas emoções. E quando, deixa eu pegar um paralelo, né? Pô, Luiz, o que tem a ver com o mundo digital? Tudo a ver. Tudo a ver. Porque assim, o mundo digital, ele acaba muitas vezes, por conta da ansiedade de estar no digital, essas coisas, esse mal acaba as pessoas trazendo aquele mal. E eu sou sincero, sabe o que eu estava fazendo, Léo, esse final de semana? Eu comecei a limpar, por exemplo, o meu Insta. E eu comecei a tirar aquelas situações que não me agregavam. Pessoas que não me agregavam, situações... Porque eu vou dizer para vocês, o problema não é o Instagram, porque o Instagram não pega o teu celular e não pega a foto e publica. Quem publica sou eu e você. Então, se o perfil não é legal, a culpa é nossa. É a culpa da pessoa que posta. Não é ele, somos nós. Então eu comecei a dar uma limpada, porque eu entendo claramente que essa guerra pela alma é uma guerra que a gente tem que batalhar com muita seriedade. Porque você falou outra coisa que é muito precisa. Que quando eu estou doente na minha mente, meu corpo fica doente. Eu fico suscetível mais fortemente a ter, infelizmente, essa doença física. E eu vou falar para vocês, quem me acompanha sabe que eu estou na rua, estou fazendo meus trabalhos, estou fazendo meus pulsos, como todo mundo, para sobreviver. E eu tive acesso, depois que eu fiquei sabendo, a pessoas que estavam com Covid. Eu tive com as pessoas trabalhando durante um período. E ali, obviamente, que eu não sou... tô usando a minha máscara, eu tô com distanciamento, tô com álcool... E eu não peguei. Eu faço teste direto também, né, gente? Sou sincero. Então, assim, que eu tenho idosos na família, eu não posso bobear. Então, apesar de, graças a Deus, estão vacinados, minha mãe toma a segunda dose da vacina hoje. Mas... Só que o que me preocupou foi aquilo que eu não preciso estar com as pessoas. É essa alma. Não apenas jornal... Mas muitas vezes eu começar a projetar o pior para a minha vida. Ai, meu Deus, vai dar problema. Gente, vamos lá. Em primeiro lugar, daí é uma coisa que é importante, eu queria falar sobre isso. Tá difícil? Em primeiro lugar, não é só para mim, não é só para Léa, é para o mundo inteiro tá difícil. Tá? O mercado de trabalho mudou? Muito. Vai voltar? Eu tenho uma fé no meu coração que a gente está muito mais perto do fim do que a gente teve do que teve no começo. Eu acredito seriamente que a gente está mais próximo do fim disso. Só que eu posso projetar e ficar com a minha alma doente e não me preparar para a hora que a maré chegar num ponto bacana e voltar as coisas para a normalidade, que eu acredito que vai voltar, vai ter mudança, óbvio, o mundo, principalmente que as empresas, as pessoas perceberem que as coisas podem ser muito mais otimizadas, né? Mas eu posso permitir com que essa doença entre na minha alma, eu fique me alimentando de informações, e eu fique doente fisicamente, tá? Porque tem outra coisa, né, Leia? As pessoas, estava conversando com uma enfermeira, ela estava falando, as pessoas se esqueceram que existe depressão, as pessoas se esqueceram que existem outras doenças que você pode absorver, cara. E não é Covid, entendeu? Ela brincou, ela até falou assim, até outras doenças assim que a pessoa falou, quando as pessoas vêm fazer teste comigo, é resfriado, é gripe, tem coisa que continua. As pessoas continuam tendo, a gente vai continuar tendo e não tem nada de errado. Então, quando eu falo de cuidar da alma, também, eu tenho que pegar minha colinha, senão eu falo demais, né? Essa doença da alma está trazendo um sentimento que a gente tem que usar como diagnóstico, intolerância. Essa intolerância, ela vem em você não aceitar opiniões diversas, muitas vezes. Em você brigar com o teu familiar, porque o teu familiar, de repente, saiu para trabalhar, de repente foi no mercado. Pô, cara, ninguém é de ferro para ficar 24 horas trancado em casa. Você até dei risada, eu até achei muito legal a Léa mostrou um dia desse que ela saiu para dar uma andada. Eu falei, putz, cara, deve ter sido aquele oxigênio na alma, né, cara? Você fala, cara, é bom ver verde, é bom ver um bichinho voando, né? Então, Então, o que eu quero falar? Essa questão da intolerância, ela é muito profunda. Porque, até aqui no Brasil, né, eu sempre falo o seguinte, eu sou totalmente, até não vou tratar de política que não é o nosso core, mas assim,
todo tipo de extremismo é burro. Todo tipo de extremismo é nocivo. Né? Não existe equilíbrio. Existe uma opinião de alguém que conduz uma massa para chegar no fim determinado que é bom para ele, não para a massa. Mas, então assim, e muitas vezes eu começo a ficar intolerante, eu começo a pegar uma bandeira, porque é isso que é certo, porque é isso que é errado. Cara, sabe o que é certo? Eu tá com a minha cabeça sã, com a minha mente sã, me alimentando daquilo que é bom para que meu corpo fique bom, né? E a partir daí eu consiga ter mais sanidade para tomar as decisões. Aí vem a pergunta para a super gestora, que é a Leia. Leia, um empreendedor, um empresário, né, até dentro daquilo lá, a gente está conversando, ele precisa estar com a mente sã para tomar a decisão correta, né? Para poder enxergar o futuro, né? Porque se a alma do empreendedor, do empresário, da cara que está na presença digital, enfim, tiver doente, com essa alma doente, como é que fica isso, hein? Então, esse tema aí tá... Só essa pergunta da outra live. Mas assim, a maneira como eu penso e a maneira como eu passo para os meus clientes. A gente tem, claro, essa divisão, né? Temos a pessoa jurídica e a pessoa física. Só que a pessoa jurídica, ela tem a própria personalidade dela, mas ela vai ter as ações conforme o entendimento das pessoas, da pessoa física. Então, o que acontece? Se a pessoa física não está estruturada, se ela não está mentalmente alinhada, se ela não compreende o contexto que ela está inserida, se ela não está cuidando dela, buscando esse autoconhecimento, isso impacta diretamente no seu negócio. Então, eu falo que a mentalidade do empreendedor é aquela onde ele está vendo realmente que as coisas estão acontecendo. E ninguém está falando aqui que a gente está passando, né, que a gente está no mar de rosas, que está tudo maravilhoso. Mas a maneira como eu ressignifico isso, a maneira como eu olho isso e vejo que eu posso contribuir. E aí vem uma coisa que eu gosto muito de falar, Luiz. Eu acho que as pessoas acabam se perdendo mais, e isso eu falo às pessoas, mas eu me coloco também, porque eu sou igual a todo mundo, não tem essa diferenciação. Mas a gente acaba se perdendo mais quando a gente olha mais para a questão nossa em si. Sabe? Essa questão da mentalidade? Tipo assim, não, eu preciso aumentar o meu faturamento. Eu já penso diferente. Como é que eu posso contribuir mais para os meus clientes? O que eu posso fazer mais? E toda vez que quando vem um cliente e fala assim para mim, Leia, eu acho que eu não vou conseguir isso porque as coisas estão difíceis e começa a ver a dificuldade, eu falo, a gente está programado também só para ver a falta. É muito mais fácil eu olhar aquilo que eu não tenho do que aquilo que eu tenho. E agradecer, ser grato por aquilo que eu tenho e realmente me colocar à disposição para servir cada vez mais. Quando eu faço isso, automaticamente é como se eu entrasse em outro fluxo energético, né? Porque eu gosto muito de estudar essa parte também, porque, para quem não sabe, também sou mestre em Reiki, então gosto de trabalhar essas questões energéticas. Então a gente começa a entrar e acessar outro fluxo. E é quando a gente começa a cuidar da gente, mas não com egoísmo. É porque eu sei que eu cuidando de mim, eu estando mais preparada para esse caos, eu vou conseguir cuidar mais das outras pessoas. E aí vem a questão para quem tem filho, para quem não tem. Ou seja, o que eu estou fazendo para mim, que está me ajudando a passar por isso que está ocorrendo, por esse caos, esses desafios, que vai fazer com que eu melhore a minha parte mental e emocional e vai fazer com que eu consiga ajudar as pessoas. E aí é muito louco isso, porque assim, os meus clientes até brincam disso que eu sou bruxa, né, na brincadeira, mas não é isso, é porque a gente vai trabalhando a mentalidade. Se você entra, começa uma segunda-feira, já olhando o noticiário, já vendo que as coisas estão ruins, e você começa a te dar aquela aflição, aquela ansiedade, ou você fala, essa semana eu não vou fechar contrato, nossa, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer para pagar os funcionários daqui 30 dias? Você já começa a viver lá no futuro e sempre vendo que você não tem, sabe o que vai acontecer? Vai chegar daqui 30 dias e você não vai ter. Mas o que você pode fazer hoje? Eu não digo nem hoje. O que você pode fazer nesse exato momento, se você está assistindo agora com a gente ao vivo ou se você vai assistir depois? O que eu posso fazer agora que eu vai me deixar num estado mais tranquilo e que eu vou acreditar mais em mim? Sabe uma coisa que eu faço? Que é tão básica, mas para mim surte muito efeito? Quando eu estou muito ansiosa, porque também tenho essa questão de ficar ansiosa, de saber a questão da estratégia. Imagine que eu cuido de outras empresas. Então, a minha ansiedade, digamos, é multiplicada por todos os meus clientes. E aí, o que eu faço? Uma coisa muito básica. Eu sento e só começo a prestar atenção na minha respiração. E quando eu faço isso,
eu começo a me dar uma tranquilidade, e só falando com você já me arrepia, porque eu já vou entrando em conexão comigo e vou falando, caramba, eu estou aqui, eu estou respirando, as coisas vão melhorar. O que eu posso fazer agora para melhorar? E às vezes, depois que eu começo a prestar atenção na minha respiração, o que vai me dar prazer naquele momento é pegar um café e tomar e saborear o café, estar no momento presente. Porque quando você traz a sua mente para o momento presente, ela fica focada no que você está fazendo naquele momento. E aí ela para de ficar vagando para o futuro e para o passado. E a construção do que você faz agora, nesse exato momento, é o que vai determinar o seu passado, porque esse momento é o seu passado, e o seu futuro. E aí parar de criar expectativas exageradas. Planejar, sim, que eu falo muito de planejamento, mas o que eu vou fazer agora? É a mesma coisa da pessoa que vai para o ginásio, desculpa, academia, que aqui em Portugal fala de ginásio, que vai para a academia, você não vai hoje, já vai sair de lá definido. Vai ter um dia que você vai olhar para o seu abdômen e falar, uau, como que aconteceu isso? É a mesma coisa nos processos de negócios, dessa questão que a gente está vivendo. Então, o que você pode fazer hoje? Às vezes você não observa nem a água que você toma, você não observa nem o banho que você está tomando, você vai fazendo tudo no automático, sempre projetando o futuro, sempre focando no faturamento quando é negócio, mas se começar a agradecer o que tem, começar a ser mais grato, começar a vivenciar isso. E aí essa questão da mentalidade, eu falo que dentro da consultoria eu não trabalho só a parte técnica, porque, Luiz, não adianta você saber gestão, saber preencher uma planilha, ou saber colocar dados no sistema, se você não cuida da parte principal, que é você. Cara, você falou uma coisa que eu acho... Você acabou de falar o exercício que eu ia passar hoje pro pessoal, então a gente está sintonizado. O exercício que eu ia passar hoje para o pessoal, para a gente cuidar da nossa alma, é exatamente isso. Peraí, o que eu estou vivendo hoje? O que eu estou fazendo agora? Como é que está agora a minha vida? Eu sei, o que passou, passou, que nem eu falei, nós estamos entrando no segundo ano dessa maluquice toda. Só que agora, você que está assistindo, como é que você está cuidando da tua vida agora? Porque se a minha alma está doente, aí eu vou para o banho com a alma doente. No momento que eu poderia ali deixar aquela água cair pela minha cabeça e eu ali buscar uma sobriedade, um momento, né? Posso até tocar o alarme do carro para te alertar que está nos ouvindo aí, presta atenção nisso, né? Desliga o alarme, meu querido. Então, o que acontece? Como é que eu estou agora? Porque muitas vezes, o que acontece? O meu hoje está tão enfermo que eu perco momentos preciosos. Eu estava perdendo momentos preciosos com meu filho, até nessa Páscoa, que tem sexta, sábado, domingo, eu desconectei minha cabeça de absolutamente tudo, né? Quem me conhece sabe que eu sou bem ativo nas redes, mas eu tentei ser mais en passant, até que botei umas coisinhas ali, mas eu gastei um tempinho com a minha família, porque minha mente tem que estar sã. Então, hoje é muito importante eu entender, se você tem algum tipo de espiritualidade, se você busca alguma coisa, é hora de estar se apoiando um pouco nisso sim, viu? Porque, senão, assim, é uma força que nos traz fé, né? Até eu costumo dizer que a Bíblia ela fala que a fé, a gente tem esperança, né, cara? A fé é você esperar alguma coisa que você não está vendo e você vai acreditar, e você acredita com fé que aquilo vai acontecer. Entendeu? Não é você também ser um alienado, mas você ter esperança que amanhã, independente daquilo que a gente vai passar, amanhã a gente vai acordar. Ai, Luiz, mas é muito... Você não pode falar isso porque a gente não sabe amanhã, com toda a loucura que nós estamos vivendo de tantas mortes. Tudo bem, eu sei isso doloroso. E nem eu falei aqui no começo, semana passada eu perdi um parente para a Covid, entendeu? Mas eu tenho que tocar minha vida, eu tenho que continuar, eu tenho que permanecer. Então, você tocar o hoje, você acreditar, o segundo exercício, você desligar a tua cabeça por um momento de absolutamente tudo e você conseguir concentrar na sua vida, lembrar das coisas boas, tirar essa carga de informação que a gente recebe, que é uma metralhadora giratória, não sei o que lá, olha o número, olha não sei o que lá, é a variante. E no meu caso ainda tem uma coisa que me faz sofrer mais ainda, que eu sou corintiano, então assim, eu preciso tirar essa informação negativa. Então assim, é aquela coisa, tô brincando, mas eu quero dizer o seguinte, é ter um momento, porque a nossa, para você que está assistindo, se você chegou até aqui, levanta a mão pro céu.
Agradece a Deus. Porque assim, é aquilo que você acredita. Porque você chegou até aqui, então você vai avaliar o teu hoje, você vai se alegrar por isso, sim. Você vai se alegrar, sim. Porque com números tão absurdos, se a gente tá aqui conversando e você tá assistindo, graças a Deus, até aqui nós chegamos, né? Até aqui, aquilo que te leva, te trouxe até aqui. Então, pô, que legal. O terceiro exercício. Esse é um exercício que eu queria fazer com todo mundo, eu queria depois que vocês falassem comigo, hein? Uma semana, às vezes a pessoa não consegue, mas você vai ficar 2 dias sem assistir jornal. 2 dias. 2 dias apenas. 2 dias. É meio ali. Não estou falando para você ficar alienado. Posso falar uma coisa? O mundo não vai mudar tanto em 2 dias, tá? Posso garantir para vocês, assim. Mas tem gente, Leia, que eu sei que assiste jornal na hora de sair pro trabalho, na hora do almoço, aí à tarde fica na internet vendo se mudou o número do almoço, aí depois assiste 2, 3 jornais. Gente, para com isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cuidado com isso, assim, que você vai ficar maluco. Talvez você chame Você vai ficar 2 dias. Vamos dizer assim, um dia, se você não quiser. Um dia, mas um dia só. E aí você vai fazer uma reanálise de como vai estar tua alma e teu coração. Você vai perceber, eu fiz isso, tá? Que eu fiquei mais leve. Que eu comecei a... Eu percebi que eu estava brigando mais com a minha família. Eu percebi que comecei a não brigar. Eu percebi que... até escrevi aqui, vou até reler. A questão da intolerância, a questão da desesperança. Ó, tá vendo aqui, a Andréa tá falando que ela parou de ver para não enlouquecer então, Andréa. Tá punk isso. Aqui no Brasil, viu, Leia? Tá pesado, assim, porque... Eu vou falar, vai. Como é live entre nós... Não, pode falar que depois eu quero falar uma coisa. Eu vou falar aqui que eu tô pouco me lixando se essa rede de televisão quiser me processar que vai me dar audiência, eu vou ganhar até mais seguidor. Mas vamos lá. É o seguinte, existe uma tendência clara da mídia de deixar a gente maluco, tá? Porque eles querem vender o caos, tá? Isso é claro. Tenho amigos meus que estão nesse meio que falam, a ideia deles é vamos vender o caos. Sem tirar toda a situação seríssima e dramática que nós estamos vivendo e nós sabemos, né? Então... Essa intenção ela é muito clara, tá? Então, não traga o caos para dentro da tua vida e não traga o caos para dentro da tua casa, da tua família. Isso que eu te dou um toque, porque eles estão colocando de uma maneira proposital. Abre o jornal, quantas notícias boas você vê? Você sabia que tem muitas pessoas que estão passando fome, mas existem muitas pessoas ajudando essas pessoas? Que tem muita gente que conseguiu emprego? Você sabia que tem muita gente que o número de pessoas recuperadas é muito maior do que pessoas que infelizmente faleceram? Sabe? Não é querer tapar o sol com a peneira, mas cuidado com isso, porque existe uma intenção clara em partes da mídia em gerar o caos, em deixar você doente na sua alma, porque você fica muito mais facilmente manipulável. Entendeu? Muito mais facilmente. Você manipula pelo terror. Tá? Então, cuidado. Tá? É sério que eu tô falando, porque assim, Luiz, mas e a presença digital e não sei o que lá? As mídias acabam refletindo aquilo que você vê na TV, cara. Você acaba refletindo no teu comentário, nas tuas coisas, até na tua produção de conteúdo você não produz, que você precisa, que mídia, como Fabiano Parentes, vai, é um meio de você chegar, é um meio, mídia social é um meio. E você nem produz porque você tá chateado, de repente não aconteceu nada com você, meu Deus do céu. Não aconteceu nada com a tua família e você comprou aquilo lá e você para de produzir, você para de trabalhar, você para de fazer. E quando você vai ver o que acontece, você tá down. Você tá pra baixo, você tá assim. E cara, para com isso. Toca a vida, toca o barco, a vida tá seguindo. Essa bagunça tá mais próxima de acabar do que tava do começo, entendeu? E quando acabar essa bagunça, quem tiver preparado vai estar em outro nível. Aí que tal que o pessoal... Se você for deixar pra fazer alguma coisa a hora que acabar essa bagunça, é tarde. É tarde, agora é a hora. E só para fechar esse meu comentário monstruosamente gigantesco, é o seguinte, eu tinha um amigo meu, tive um supervisor meu que me falava o seguinte, eu já falei várias vezes, uma vez eu chegava com um problema para ele e falava assim, Luiz, vamos trabalhar? Porque quem trabalha não tem tempo para pensar besteira. Acho sensacional isso, ocupar a mente com aquilo que é bom. Ocupe a tua mente com aquilo que é bom. Ocupe a tua mente com esperança. Ocupe a tua mente com fé. Ocupe a tua mente com a tua família. Ocupe a tua mente com alegria. Muitas vezes, assim, vai jogar um futebol com o teu filho ali na sala para não quebrar os vasos. Então, assim, mas vai fazer alguma coisa e ocupe a tua mente com coisas boas. Passamos aí pelo período de Páscoa. Gente, eu desliguei minha cabeça, eu comi carne, comi pimenta, comi uma pimenta muito forte, eu quase tive um treco. Mas, assim, foi legal. Mas, Leia, vamos lá.
Você falando essa questão, eu queria pontuar duas coisas aqui, vou ser bem breve, mas duas coisas. Primeiro, Claro. que quem não leu, leia o 1984, que vocês vão entender bem isso que o Luiz está falando da alienação, a questão que realmente propaga o caos para que as pessoas fiquem alienadas, no sentido que vai tendo um crescente aumento do medo, com isso vai tendo desespero e as pessoas não vão tendo consciência daquilo que estão fazendo. Esse é um ponto. Mas o que eu quero falar é o seguinte... Se a gente observar a questão do nosso consciente, do nosso subconsciente, a gente percebe que o tempo todo a gente está contando histórias. E se alguém aqui que está escutando a gente, tal, que é mãe, pai, o que acontece? Quando o menino está andando, começando a andar, pelo menos eu era assim, se alguém agiu diferente, parabéns. Mas quando está começando a andar, a gente não pensa assim que ele vai andar e tal. A gente já fica nervosa que o menino vai cair. A gente já pensa, ai meu Deus, vai cair, vai cair. Quando o filho está na adolescência, que começa a querer sair, que é o caso que eu estou passando agora, começa a querer sair tudo, começa a querer ter as asinhas, a gente não pensa, vai estar com os amigos, vai estar fazendo isso. A gente vai pensando o quê? Nossa, mas se acontecer isso, se acontecer aquilo, eu sou responsável, não sei o quê. Então veja que eu estou falando a questão de quem é pai ou mãe, mas isso também vai para tudo. A gente coloca um negócio e a gente fica lá planejando o business da gente, mas fica sempre pensando, e se eu não fechar o contrato? Se eu não tiver dinheiro para pagar? Porque muitas pessoas têm medo de empreender, porque acham que não vai ter dinheiro, né, no final do mês, mas você está trabalhando agora, se você é funcionário, você também não tem certeza se você vai ter dinheiro no final do mês. Então o que acontece? A gente vive um mundo de incerteza e um mundo que realmente é o caos. Só que nós somos programados para ver justamente as coisas ruins acontecendo dessa forma. E aí eu falo que a gente tem uma coisa muito legal, que a gente pode contar histórias para a gente o tempo todo. Só que essas histórias que a gente conta são justamente as histórias que vão depois concretizar. E não é magia. Então, assim, o que acontece? Eu lembro bem que eu sempre tive essa capacidade de trabalhar minha mente nesse sentido, não por eu ser diferente, mas por eu ter tido realmente problemas de ansiedade, outros problemas assim. Então, eu tive que, desde cedo, aprender a lidar com a minha mente. E aí, quando eu ia para treinamento no Exército, no meio do mato, que estava todo mundo lá, né? Que a gente saía 4 horas da manhã e estava no meio da floresta, e com mochila, fuzil e tudo mais, tinha que fazer aquele treinamento. Quando dava o alto, eu tirava um cremezinho, passava nas minhas mãos, e o general, o pessoal falava, o que você está fazendo? Você está maluca? Por que você está fazendo isso no meio do mato? Eu falava assim, gente, é porque eu estou aqui só passando uma experiência com vocês. Entendeu? Mas, na verdade, eu nem moro aqui. Eu moro na Europa. E eu nem imaginava que um dia eu ia morar na Europa. E eu contava essa história, brincava, porque era uma maneira de eu me divertir, porque não gostava de fazer aquele treinamento. Mas como eu ia, eu me colocava como se eu estivesse ali, sabe? Me divertindo, passeando. Claro. E depois aconteceu, né, que aqui estou, cá estou. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós temos que contar histórias o tempo todo pra gente. E o que você vai perder hoje se você contar uma história que tem um processo feliz? Eu não digo nem final. O que você vai perder? Você fala assim, hoje é segunda-feira, já passamos a quaresma, estamos agora em outro momento, em um novo ciclo, o ciclo do amor, da paz, onde a gente vai acessar a saúde, que os negócios vão dar certo, que os meus clientes vão ser atendidos da melhor forma e vai me dar retorno, que eu vou ter meu faturamento, meu objetivo alcançado. O que você vai perder se você começar a contar para você mesmo essa história? Eu garanto que nada. Agora, se você ficar pensando, nossa, hoje é segunda-feira, eu tenho muita coisa para fazer. Nossa, será que aquele cliente vai dar retorno? Será que eu vou fechar? Ai, meu Deus, deixa eu olhar aqui o jornal para ver como é que está o Covid. Ai, meu Deus, se eu pegar o Covid, o que vai acontecer? Veja que você já muda até a questão como você fala, a sua respiração vai mudando. Então, eu queria aqui deixar para vocês, conte sempre a melhor história para você. A gente tem essa capacidade, a gente não paga nada por isso. Quando a gente conta a melhor história, você pode ter certeza que, às vezes, essa história, na realidade, ela fica até melhor do que você imaginou. Nossa, é sensacional o que você está falando, Leia. Até para a gente poder encerrar, que aqui nós estamos na Pocket, você falou algo tão precioso. Eu posso achar o pior, como eu posso achar o melhor. Por que eu acho errado achar o melhor e por que eu acho certo achar o pior? Por quê? Por que a gente
quando a gente até se sente culpado em pensar que vai acontecer coisa boa. Por que será? Por que será que a gente achar que, pô, por que eu me sinto culpado em pensar que amanhã vai ser bom? Ai, você está sendo monstruoso com as pessoas que estão sofrendo. Não, ninguém está pensando nada disso, não. Pensar o melhor é algo ruim? Pensar o melhor é algo doentio? Ou será que pensar o melhor é algo que traz saúde para a alma? Então, assim, eu acredito que, concordo milhões de vezes com você, vamos pensar o melhor. Vamos acreditar, vamos ser mais, ser mais leves naquilo que a gente faz, porque, eu vou pensar o melhor e ponto final. Assim, vou ser sincero, vamos lá, eu tenho uma pancada de coisa para resolver essa semana, tenho uma pancada de coisa para resolver, algumas coisas são muito sérias, mas eu vou crer que vai dar tudo certo. Mas eu não quero crer, eu vou crer, né? Eu gosto muito da Bíblia, né? Assim, a Bíblia fala que eu sei em quem eu creio e eu sei que Ele é poderoso para me ajudar, né? Eu vou crer que vai dar certo. Eu vou fazer tudo o que eu puder fazer com as minhas forças e eu vou crer. É maravilhoso isso. Então, esse é um exercício plus para você que a Leia passou. Conte uma história boa sobre aquilo que vai acontecer com você essa semana. Não conte história ruim, conte uma história boa. Se você tem alguém que está doente, conte a história que você crê que ele vai ficar, que ele vai ser curado. Se você está com um problema financeiro, conte uma história boa que você vai conseguir encontrar um caminho para sair dessa situação. E se essa semana não acontecer, segunda-feira que vem você vai contar de novo essa história boa, na outra semana. Porque é o seguinte, daquilo que eu alimento a minha alma é aquilo que eu me transformo. Então vamos alimentar nossa alma de esperança. Vamos alimentar uma alma de fé. Vamos contar uma notícia diferente? Vamos fazer um noticiário diferente? Vamos contar que nós já estamos, sei lá, X vacinar, mas independente disso, que a gente vai conseguir? Sabe, uma coisa que eu percebi no final, tudo dá certo. Que muitas vezes o nosso coração que nos leva para o caminho errado. Então, gente, para a gente poder encerrar, é maravilhoso que a Leia falou, é tão sério. Não se sinta mal porque você pensa o bem. Mas não fique mal por pensar o mal. Então pense o bem, projete uma história boa para a sua vida e caminhe na direção daquilo que você tem o sonho de acontecer. Sabe? Como diria as startups, o seu mindset tem que estar presetado para aquilo que é bom. É que nem você, vou pegar agora da área da Leia, você vai para uma reunião com o cliente pergunta, e aí, o que você acha que vai dar você acha que vai dar certo? Você virar para não sei, viu? Tô com uma dúvida aqui. O cara fala, não, você vai chegar e falar, nós vamos conseguir sim. Os passos estão bem desenhados, o planejamento, então faça isso. Creia no seu coração. Assim como o homem, a Bíblia também fala, enxerga na sua alma, assim ele é. Então se enxergue uma pessoa, capaz. E você é capaz. Nós somos capazes, nós somos inteligentes. Cara, perfeito. Leia, obrigado por isso. Vamos escrever uma história boa. Obrigado mesmo, que eu adorei isso. Histórias boas, porque a gente realmente não perde nada com isso. E a nossa felicidade, como já dizia Marco Aurélio, depende dos nossos pensamentos. Então é importante a gente estar sempre alimentando os nossos pensamentos. E uma forma muito fácil, como eu já disse, é contando histórias. Então, o que as crianças fazem? Só para finalizar, o que as crianças fazem? Elas se preocupam se vai ter o almoço? Não, as crianças, elas vivem, brincam ali, vivem contando as histórias delas. Entende? E só histórias, uau, maravilhosas. Então façam isso. Muito, muito obrigada, Luiz. Adorei. Obrigado, eu agradeço também. Adorei. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Essa live vai estar gravada. Se você puder compartilhar com mais pessoas, porque essa foi uma mensagem positiva no meio dessa bagunça que a gente está vivendo. Faça esse exercício que a gente está passando para você, porque nós estamos falando aquilo que nós fazemos na nossa vida, tá? A gente não está passando alguma coisa que a gente ouviu falar, a gente faz isso. E a gente faz isso constantemente. Leia, obrigado para quem não acompanha, depois assista a Leia, ela está lá em Portugal, então nós não estamos sozinhos nessa bagunça não, tá? Mas nós todos vamos sair dela e vai ser muito bacana. Obrigado, Leia, obrigado a todo mundo que assistiu. Gratidão a todos. Gratidão. Beijão. E até a próxima Pocket Live, semana que vem, depois eu trago assunto para vocês aqui nas minhas redes, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Estamos encerrando. Tchau, tchau. Obrigado, Leia.